Top 10. O Sol Negro Nórdico. Algures entre os séculos Dir e Ons da Amaninteridomto, um escaldo anônimo nos fiordes fustigados pelo vento da Islândia, compôs uma das profecias mais contundentes da literatura nórdica antiga. Recebeu o nome de Völuspá, ou a Profecia da Vidente, e constitui o poema de abertura da Edda Poética, um texto fundamental da mitologia nórdica. A maioria conhece-o pela sua visão apocalíptica do Ragnarök, o crepúsculo dos deuses. No entanto, nos seus versos esconde-se um relato muito mais críptico: a vinda do Sol Negro. A passagem em questão diz: o sol torna-se negro, a terra afunda no mar, estrelas quentes chovem do céu. O vapor sobe em fogo, chamas altas lambem o próprio céu. Para alguns, esta é a representação poética de uma erupção vulcânica. No entanto, estudiosos especializados em cosmologia nórdica notam que a linguagem difere das metáforas tradicionais. O texto continua: então um salão de ouro será erguido, mais brilhante que o sol, e dele descerão os guardiões do tempo envoltos em gelo e fogo. O mais perturbador, no entanto, é uma estrofe raramente traduzida, omitida em muitas versões modernas, na qual a vidente descreve um momento em que o céu se estilhaçou como pedra quebradiça e uma boca se abriu acima do polo. Ela fala de uma criatura de metal e fome que deslizou pela fenda, os seus olhos como sóis, o seu hálito frio o suficiente para roubar o tempo. Esta imagética não aparece em mais nenhum lugar da mitologia nórdica. Não corresponde a deuses, monstros ou gigantes. Lê-se como uma intrusão, algo estranho ao sistema mitológico. O texto descreve uma sombra que cai sobre os 9 mundos, projetada não por um deus, mas por uma coisa sem nome, mais velha que a primeira geada. Em 1904, durante um trabalho de tradução do linguista norueguês Olav Jørgensen, foi descoberta uma nota de margem numa cópia antiga em pergaminho da Völuspá. Dizia simplesmente: estas linhas não são do poeta, são de antes. A implicação é que certas estrofes são ainda mais antigas que o mito em que foram inseridas, possivelmente fragmentos de uma memória oral preservada de uma era anterior e esquecida. Interpretações astronômicas modernas tentaram ligar o Sol Negro a um eclipse solar, talvez emparelhado com uma chuva de meteoros ou um inverno vulcânico. No entanto, essa explicação não consegue explicar as referências vívidas a distorções temporais, criaturas metálicas e guardiões vindos de um salão dourado. Se fosse apenas simbolismo mítico, por que é tão mecanicamente detalhado? Além disso, foram registradas anomalias magnéticas em torno de Snæfellsjökull, o vulcão coberto por glaciares frequentemente associado ao submundo nórdico. Bússolas desviam-se, pássaros recusam-se a fazer ninhos e pelo menos 2 expedições relataram distorções sensoriais ao acampar na borda da sua cratera. O folclore local chama a área de Boca do Céu Profundo, uma frase que coincide estranhamente com a visão da vidente. Se o Sol Negro foi uma metáfora poética para uma catástrofe natural, por que foram incluídos elementos de estruturas artificiais, máquinas e seres descendo da luz? E se não foi uma metáfora, o que foi? A profecia não termina com redenção, mas com silêncio. A vidente não oferece esperança, apenas o retorno de algo antigo, algo que os próprios deuses temiam. Talvez os deuses não tenham caído no Ragnarök, talvez eles tenham fugido. Através de culturas e eras, estes textos antigos apresentam um enigma recorrente, não por invenção, mas por descrição. Seja entalhado em argila, prensado em bambu ou sussurrado em versos épicos, cada documento captura silenciosamente um evento que, por toda a lógica, não deveria ter ocorrido na sua era. Embarcações no céu, batalhas acima das nuvens, máquinas de som, seres que não são inteiramente humanos. Os relatos são demasiado detalhados, demasiado específicos e demasiado difundidos para serem descartados como coincidência. Em vez de ver estas histórias puramente como mitologia, uma abordagem mais fundamentada
considera-as como memória cultural filtrada pela linguagem, crença e tempo. Quando despidas do seu simbolismo, as narrativas subjacentes apontam para encontros com fenômenos que estavam fora do alcance tecnológico ou científico da sua época. Estas não eram explicações, eram registros. O fato de tantos destes textos terem sido minimizados, alterados ou excluídos do discurso histórico convencional diz talvez menos sobre a sua validade do que sobre o nosso desconforto em reexaminar estruturas aceitas. O passado, na sua totalidade complexa, frequentemente desafia a simplicidade. E estes escritos, qualquer que seja a sua origem, complicam a linha do tempo que aceitamos. Podemos nunca compreender plenamente o que estas civilizações testemunharam, mas descartar os seus relatos logo à partida corre o risco de perder mais do que apenas perspectiva. Corre o risco de apagar as perguntas que eles tentaram preservar. Não para provocar, não para sensacionalizar, mas talvez simplesmente para lembrar. E isso em si pode ser o ato mais humano de todos. Se estes relatos sobre tecnologia antiga e visitantes celestiais mudaram a forma como você olha para a nossa história, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Estamos desenterrando verdades que o tempo tentou enterrar. Ajude-nos a plantar as sementes para uma nova compreensão do futuro. O próximo tesouro escondido da história será revelado em breve. Top 2. O barco voador egípcio. No ano 1240 a.C., egiptólogos descobriram nas paredes do templo de Sete I, em Ábidos, uma série de entalhes que desafiavam qualquer interpretação convencional. Entre eles, um glifo atraiu a atenção do mundo. Uma imagem detalhada que se assemelhava a nada menos que uma máquina voadora. Com uma fuselagem longa, uma cabine arredondada e asas simétricas, apresentava uma semelhança estranha com uma aeronave moderna. Mas isso era apenas o começo. Textos egípcios antigos, particularmente aqueles encontrados nos textos das pirâmides e mais tarde no Livro dos Mortos, referem-se repetidamente ao barco de Ra, uma embarcação feita de fogo e luz que cruzava o céu durante as horas de escuridão. Este navio celestial não era uma metáfora poética. De acordo com as inscrições, ele emitia sons de trovão, rasgava as nuvens e era visto descendo à terra, carregado por ventos que não eram deste mundo. Uma tradução descreve o navio como brilhando em ouro e chamas, cuja presença abalava o solo enquanto passava. Sacerdotes registraram relatos de colunas de luz descendo dele, e aldeões que alegavam tê-lo testemunhado eram frequentemente levados por guardas do templo para interrogatório ou nunca mais eram vistos. A chamada barca solar não era meramente representada como um meio de transporte simbólico dos deuses, mas como um objeto real e poderoso que alterava o ambiente e inspirava temor. Em 1891, o pesquisador e místico britânico H. Carter documentou um obscuro fragmento de papiro encontrado perto de Luxor. O fragmento, agora perdido, descrevia supostamente uma arca metálica, moldada não como um barco, mas como a asa de um grande pássaro, que falava em tons que estilhaçavam a pedra. Enquanto muitos descartaram o texto como apócrifo, o próprio Carter insistiu que era autêntico, notando mais tarde em seu diário que os sacerdotes temiam as coisas nascidas no céu mais do que a morte. Salto para a egiptologia moderna. O debate permanece polarizado. Estudiosos convencionais interpretam esses textos e entalhes como simbolismo estilizado, talvez distorcido por séculos de cópia e erosão. Outros, no entanto, sugerem que uma narrativa mais profunda está sendo negligenciada, uma em que os deuses não representavam apenas forças da natureza, mas eram lembrados como seres que desceram do céu em veículos tecnológicos e foram posteriormente divinizados por milênios de mitificação. Para complicar, existe o fenômeno do entalhe palincesto, onde relevos mais antigos são raspados e novas inscrições são esculpidas por cima. Alguns pesquisadores argumentam que as imagens mais parecidas com aeronaves em Ábidos foram criadas inadvertidamente por camadas sobrepostas de glifos. No entanto, essa explicação não leva em conta as descrições textuais preservadas independentemente ao longo dos séculos,
que relatam uma embarcação que se movia sem velas, vento ou água. Além disso, os primeiros textos cristãos coptas, escritos mais de 1000 anos depois, ainda se referem ao carro de fogo de Ra e alertam que seu retorno sinalizaria o fim da era atual. Mesmo em sua teologia adaptada, a memória de algo não natural cruzando o céu persistiu. Se o barco voador era apenas uma metáfora, por que precisava de guardas? Por que sua aparição abalava edifícios e infundia terror? E por que não existem metáforas comparáveis para embarcações celestiais em outras civilizações fluviais da mesma época? A ideia de que o Antigo Egito meramente inventou esses encontros torna-se cada vez mais difícil de defender ao estudar a constância, o temor e o terror associados a este chamado barco. Talvez os deuses nunca tenham navegado o Nilo. Talvez eles voassem muito acima dele. Top 3. O Portal Celestial Sumeriano. Por volta de 2100 a.C., arqueólogos descobriram, nas profundezas da antiga cidade de Nippur, uma série de tabuletas de argila com escrita cuneiforme que estavam entre os primeiros textos escritos da civilização humana. Entre eles estava uma passagem que se destacava não pela sua linguagem, mas pelas suas implicações. Descrevia uma estrutura chamada Dur-Anki, literalmente traduzida como a ligação entre o céu e a terra. Para a maioria dos estudiosos, isso foi interpretado como uma metáfora poética. No entanto, o restante do texto recusava-se a ceder a isso. Descrevia um local de encontro onde os deuses desciam e retornavam, acessível apenas através da passagem por uma porta de luz, rodeada por um zumbido vibrante. Situava-se numa terra onde o vento não sopra, onde o solo é seco, mas nunca empoeirado, e onde nenhum pássaro levanta voo, uma terra não feita por mãos, suspensa sob a abóbada das estrelas. Mais do que apenas um mito, o texto esboçava procedimentos detalhados para oportunar a aproximação da estrutura. Cânticos específicos, o momento exato de acordo com o alinhamento celestial e rituais de isolamento. Dizia-se que o sacerdote que nela entrava era transformado para sempre e, às vezes, nunca mais voltava. A descrição lembra ritos de iniciação, mas também aponta para algo mais, contato com uma força ou dimensão além do físico. Outros textos do Enuma Elish e da Epopeia de Etana abordam temas semelhantes: viagens ao céu, visitantes do alto e estruturas que brilhavam no deserto sem projetar sombras. Uma tabuleta de argila, hoje preservada no Museu do Antigo Oriente, em Berlim, mostra até uma plataforma escalonada, rodeada por raios radiantes e guardada por híbridos animal-humanos. Alguns interpretam isso como um zigurate estilizado, outros como uma espécie de rampa de lançamento antiga. O elemento mais perturbador aparece nos cilindros de Gudea, duas inscrições que descrevem como o rei Gudea de Lagash recebeu instruções em um sonho de um ser que brilhava como bronze polido, explicando-lhe como construir um Eninu, um templo destinado a conectar o céu e a terra. O ser descreveu uma câmara de encontro onde as estrelas se aproximavam e a luz fluía como água. Esta linguagem, antiga, críptica e, no entanto, estranhamente evocativa de fenômenos eletromagnéticos ou gravitacionais, não condiz com o tom de rituais religiosos. Sugere observação direta, experiência física e memória. Estudiosos modernos geralmente descartam esses relatos como alegorias espirituais ou metáforas para observações astronômicas. Mas outros apontam para as repetidas referências a estruturas fisicamente reais, que ainda não foram localizadas, mas são descritas em coordenadas relativas a constelações e equinócios. E ao contrário de outros mitos, essas histórias não terminam em tragédia ou punição divina. Terminam em silêncio, como se algo tivesse sido desligado, escondido ou apagado. Para complicar, muitos dos locais associados a estas tabuletas estão hoje inacessíveis devido a zonas de conflito, saques ou presença militar permanente. Alguns sugerem que as restrições servem para proteger o patrimônio cultural.
Outros acreditam que algo mais valioso ou perigoso jaz sob a areia. Se realmente existiu um portal ou uma estação descrita pela civilização mais antiga da Terra, por que é mencionado em vários épicos, com detalhes consistentes e rituais, que são mais procedimentais do que religiosos? E se era apenas uma metáfora, por que ainda parece um aviso? Top 4. O Gigante do Céu. No ano 467 a.C., um terremoto perto da cidade de Fanagória, na extremidade leste do Mar Negro, expôs uma caverna que permanecera selada por séculos. Nela, camponeses locais descobriram fragmentos de um pergaminho estranho, escrito não em pergaminho tradicional ou papiro, mas em pele de animal tratada, que havia escurecido e endurecido. Este documento, mais tarde traduzido por estudiosos na corte de Péricles, descrevia um evento tão inspirador quanto horrível. O pergaminho contava sobre uma coisa vinda das estrelas na forma de um homem que desceu em fogo. Não desceu lentamente como um deus do Olimpo, mas chocou-se violentamente contra a terra, criando uma cratera enorme que brilhou por 3 dias e envenenou o rio próximo. De acordo com o relato, o ser que emergiu tinha mais de 30 pés de altura. Sua pele era como ferro polido e seus olhos expeliam fumaça azul. Aldeões que se aproximaram dele adoeceram. Animais fugiram. Crianças desapareceram. Dizia-se que o ser cambaleou, sem emitir som algum, e depois desabou, com seu corpo parcialmente incrustado na rocha, impossível de mover. Pouco depois, uma procissão de sacerdotes chegou, acompanhada por soldados. O pergaminho termina abruptamente com uma nota sombria. Disseram-nos para nunca mais falarmos do homem do céu, e assim esquecemos até que o tremor retornou. A maioria dos historiadores descartou o pergaminho como uma falsificação helenística ou uma narrativa alegórica influenciada por mitos pré-socráticos sobre titãs. Mas fragmentos do rolo foram confirmados e datados do período clássico. Ainda mais curiosas são as evidências geológicas na mesma região. Uma cratera de impacto de 600 pés de largura nos arredores da atual Taman, na Rússia, que mostra sinais de deformação mineral de alta pressão. Um sinal clássico de impacto de meteorito. No entanto, nenhum fragmento de meteorito conhecido foi encontrado na cratera, nem ferro, nem níquel, absolutamente nada metálico. Apenas silício derretido e um resíduo estranho que se assemelhava à argila queimada. Tradições orais locais persistem até hoje. Histórias de um deus adormecido enterrado na colina, um lugar onde bússolas falham e nenhuma vegetação cresce. Estas foram longamente descartadas como superstição, até que uma expedição geológica em 2004 relatou perturbações eletromagnéticas e picos de radiação inexplicáveis na área. O mistério é complementado por um antigo baixo relevo grego encontrado em uma ruína de templo próxima. Ele mostra uma figura humanoide descendo de um rastro de chamas no céu, com seus membros rígidos, cercada por aldeões protegendo os rostos. A escultura foi entalhada décadas após o evento descrito no pergaminho e pode ter sido um monumento silencioso ou um registro proibido. Poderia o gigante ter sido uma observação precoce de uma nave espacial ou, pior ainda, de seu piloto? E se o corpo nunca foi removido, ele ainda jaz lá sob camadas de terra e negação? A linguagem do pergaminho difere de qualquer outro mito da época. Não é poética, não é moralizante. É descritiva, até clínica, como se tivesse sido escrita por alguém que tentava preservar não uma lenda, mas uma memória. Se o pergaminho é autêntico e o evento é real, então o primeiro contato com algo que não é desta terra talvez não seja um fenômeno moderno. Pode ter ocorrido diante de todos e depois, como tantas outras verdades antes, foi enterrado. Top 5. O Sol Triplo Romano. No ano 74 d.C., o historiador romano Plínio, o Velho, registrou em sua História Natural um evento celestial que desafiava tanto a ciência quanto a superstição. Numa tarde clara no norte da Itália, perto da cidade de Mediolano, atual Milão, cidadãos reuniram-se para testemunhar um fenômeno que os deixaria sem palavras por gerações. Segundo o relato de Plínio, 3 sóis surgiram no céu,
todos queimando com o mesmo brilho e permanecendo imóveis pela duração de uma prece. Isso não era uma metáfora. Era uma observação documentada de um respeitado estudioso romano, cujos escritos faziam parte dos registros oficiais do Império. Plínio descreveu o evento com um tom de precisão factual. Eles estavam dispostos em um triângulo, escreveu ele, e projetavam sombras em ângulos opostos. O ar aqueceu, mas os ventos cessaram. Depois, eles desvaneceram como um só na névoa. À primeira vista, isso pode parecer uma rara ilusão atmosférica, um fenômeno conhecido como parélio ou falso sol, causado por cristais de gelo que refratam a luz solar em nuvens cirrus altas. No entanto, os registros romanos prosseguem de uma forma que a meteorologia moderna não consegue explicar. Um segundo relato, descoberto em 1938, nos Annales Maximi, os arquivos estatais do Senado romano, observa que templos em toda a região permaneceram fechados por dias, com sacerdotes declarando o evento como uma ruptura na ordem dos céus. O relatório menciona que o gado se recusava a comer. Pássaros circularam o mesmo raio por horas e 2 torres de vigia na província ocidental da Gália pegaram fogo sem relâmpago ou chama. O fenômeno durou quase 4 horas, muito mais do que qualquer parélio já registrado, e foi visível não apenas em Mediolano, mas supostamente até o sul, nas colinas antes de Roma. Ainda mais enigmática é a reação da liderança romana. O imperador Vespasiano ordenou silêncio. Todos os pergaminhos que se referissem a sóis triplos deveriam ser removidos das bibliotecas estatais. Testemunhas foram ignoradas ou transferidas. Numa nota sombria, preservada no diário privado de um senador, aparece a frase: "O céu quebrou e nos ordenaram esquecer." Séculos mais tarde, em 1571, o astrônomo italiano Giovanni Battista Riccioli referiu-se ao Sol triplo de outrora ao tentar descrever outro evento misterioso observado perto dos Alpes. Ele não o comparou a ilusões ópticas, mas a motores celestiais que abrem novas portas no firmamento. E ainda hoje, disse que os arquivos do Vaticano abrigam uma seção selada com a inscrição Sol Triplex 74 de Cristo, cujo conteúdo é desconhecido. Se isso foi apenas um truque atmosférico, por que as autoridades romanas o trataram como uma crise teológica? Por que os templos fecharam? E por que a discussão pública cessou? Por que cópias dos registros foram escondidas, algumas das quais só foram redescobertas por acaso quase 2000 anos depois? Uma possibilidade permanece. O que os romanos testemunharam naquele dia não foi um truque de luz, mas uma ruptura em sua realidade, um vislumbre de algo que jazia por trás do céu que eles acreditavam conhecer. E se seus registros estiverem corretos, ele não subiu. Ele apareceu. Top 6. As rodas de trovão tibetanas. No ano 826 d.C., monges no remoto mosteiro de Sami, o primeiro mosteiro budista do Tibete, descobriram um conjunto de textos mais antigos escondidos em uma caixa de cobre selada sob o chão da biblioteca. Escritos em uma escrita pré-burn, conhecida apenas por alguns iniciados, o pergaminho estava quebradiço, a tinta desbotada, mas a mensagem ressoava com uma clareza aterrorizante. Falava das Drongtal, traduzido livremente como as rodas que rugem, das quais se dizia terem sido usadas no tempo antes dos reis. Dispositivos que podiam convocar trovões sem nuvens e abalar montanhas sem toque. O manuscrito descrevia um ritual sagrado conhecido apenas por altos iniciados. Quando realizado em certos planaltos montanhosos, as Drongtal deveriam ser ativadas alinhando-as com constelações específicas e focando o som através de buzinas cônicas e câmaras de metal polido. Uma vez acionado, o dispositivo emitia uma vibração profunda e ressonante. Um pulso tão intenso que podia fender a rocha, despedaçar árvores e impedir pássaros de voar. De acordo com o texto, vales inteiros foram outrora nivelados, não por guerra, mas pela ativação defeituosa destas rodas de trovão. Seu uso foi finalmente proibido, pois foram consideradas poderosas demais para permanecer em mãos mortais.
Os dispositivos, ou talvez os seus projetos, foram selados em abóbadas de pedra no Himalaia, guardados pelo silêncio e pela neve. As interpretações modernas variam. Alguns estudiosos acreditam que os textos se referem ao trovão simbólico, uma metáfora para o despertar espiritual ou poder interno. Mas outros argumentam que as descrições são físicas e específicas demais. Os pergaminhos observam frequências acústicas exatas, diagramas geométricos dos dispositivos cônicos e avisos contra a aplicação direcionada. Uma passagem até adverte: não aponte a roda contra o vale, a menos que deseje desfazer o que os deuses moldaram. Em 1968, engenheiros militares chineses, durante uma missão secreta de pesquisa em alta altitude, documentaram atividades sísmicas inexplicáveis perto de Langtang, no Nepal, uma região que outrora abrigava plataformas cerimoniais Bön. Nenhuma falha passava pela área. No entanto, pedregulhos do tamanho de um boi foram partidos perfeitamente ao meio, sem sinais de impacto ou pressão. Expedições posteriores a cavernas próximas trouxeram à luz artefatos de bronze em forma de sino com gravuras incomuns, anéis de ondas senoidais sobrepostas e mapas estelares centrados na constelação de Draco. Embora esses artefatos permaneçam classificados como secretos pelas autoridades locais, vazamentos fotográficos em 1993 geraram uma onda de especulação sobre armas acústicas na antiguidade. Curiosamente, a pesquisa acústica moderna confirma que ondas sonoras de baixa frequência, infrassom, podem causar náuseas, desorientação ou até hemorragias internas em caso de exposição prolongada. Em testes militares foram desenvolvidos dispositivos sonoros direcionados que correspondem a certos padrões descritos no manuscrito. No entanto, nenhum dispositivo moderno conhecido pode gerar efeitos na escala descrita nestes textos antigos. Se as máquinas de trovão tibetanas eram reais, quem as construiu? E por que foram finalmente escondidas e esquecidas? Eram restos de uma tecnologia perdida, uma que não se baseava em fogo ou metal, mas em ressonância e geometria. O silêncio em torno destes textos permanece quase absoluto. Os monges que os descobriram supostamente selaram a caixa novamente e juraram nunca mais copiá-los ou traduzi-los. No entanto, persistem rumores de que uma transcrição parcial chegou a um arquivo privado em Lhasa, hoje inacessível a todos os pesquisadores estrangeiros. Se o som sozinho podia nivelar montanhas, o que mais negligenciamos na ciência antiga da vibração? Top 7. Os gigantes de Qumran. No ano 1947, pastores beduínos nas cavernas de calcário de Qumran, no Mar Morto, depararam-se com um dos achados arqueológicos mais explosivos da história da humanidade: os manuscritos do Mar Morto. Entre eles jaziam, enterrados sob camadas de poeira e negligência, pergaminhos fragmentados cuja decifração ocuparia estudiosos por décadas. No entanto, um pergaminho destacou-se. Um texto que até os acadêmicos mais cautelosos admitiram não ter paralelo em nenhuma doutrina religiosa conhecida. Foi chamado de Livro dos Gigantes. Ao contrário dos outros manuscritos, que se concentravam em leis, profecias ou rituais, o Livro dos Gigantes detalhava eventos de uma época em que seres chamados Nephilim caminhavam sobre a terra. Estes não eram humanos nem deuses. Eram descritos como descendentes dos vigilantes, seres que desceram do céu e tomaram para si mulheres humanas, criando uma raça de híbridos não naturais. Disse que os gigantes eram enormes, capazes de feitos além da força humana, mas atormentados por angústia interior e fúria incontrolável. O que tornava o texto tão perturbador era o seu tom. Não era mítico ou poético. Lia-se como uma confissão. Os gigantes falam de sonhos em que uma grande tábua foi mergulhada em água e se dissolveu, e em que uma árvore foi arrancada da terra e lançada no vazio. Estas imagens são interpretadas por seres angelicais como o julgamento divino, um dilúvio destinado a apagar a corrupção que eles trouxeram. No entanto, mais profundamente nos fragmentos,
O pergaminho torna-se mais específico. Uma seção descreve um momento em que os Nephilim olharam para o céu e viram os portões se fecharem e os vigilantes retirarem-se para o reino superior. Outra fala de uma assembleia onde tentam construir uma torre de som para chamá-los de volta. Estas passagens sugerem uma compreensão tecnologicamente ou energeticamente fundamentada que vai muito além de simples pedra e fogo. Alguns estudiosos acreditam que o conhecimento dos gigantes incluía astronomia, metalurgia e armamento. Indícios de que eles não apenas viviam entre os humanos, mas também aceleraram o desenvolvimento tecnológico precoce. Outros argumentam que estas eram histórias de advertência destinadas a ilustrar os limites divinos. Mas as descrições físicas são detalhadas. Um fragmento menciona membros como colunas de bronze e uma voz que fazia a terra rachar. O pergaminho termina abruptamente. Nenhuma narrativa completa sobreviveu, mas a implicação é inequívoca. Estes seres não foram aniquilados por guerra ou tempo. Eles foram apagados. O Vaticano nunca se pronunciou publicamente sobre o livro dos gigantes. Da mesma forma, a Autoridade de Antiguidades de Israel não publicou a transcrição completa de vários fragmentos relacionados. Por quê? Se estes textos são puramente míticos, por que ressoam culturalmente de forma tão ampla, desde os Nephilim da tradição hebraica até aos titãs da Grécia e aos Asuras da Índia? Por que cada civilização se lembra de uma época em que seres vieram do céu, perturbaram a ordem natural e foram derrubados? E se tais seres realmente existiram, o que realmente se perdeu com seu desaparecimento? Conhecimento, poder, uma ligação a algo ou alguém além da Terra? Ou pior ainda, os gigantes não são um mito do passado, mas um aviso do que poderia retornar? Top 8. A Guerra Celestial Maia. No coração das terras altas da Guatemala, esculpido em rocha vulcânica e mais tarde transcrito por missionários do século XVI, ergue-se o Popol Vuh como o texto sagrado da criação dos maias Quiché. A maioria o considera uma narrativa mítica, uma mistura de cosmologia e folclore. No entanto, no fundo dos seus capítulos, está enterrada uma passagem que se desvia drasticamente da metáfora e do ritual. Relata uma batalha no céu. De acordo com o Popol Vuh, uma guerra foi travada acima da terra entre duas facções: os senhores de Xibalba, deuses do submundo, e seres celestiais dedicados à luz. O relato descreve grandes fogos que cortavam o céu, serpentes de fumaça e trovões que abalavam as árvores com as suas raízes. A certa altura, o céu abriu-se e revelou um espelho que mostrava o fim do mundo. Uma passagem relata que os rios se tornaram cinzas e as pedras sob as montanhas choraram. Disse que florestas inteiras se incendiaram sem chama. A colheita tornou-se negra em minutos. Aldeões que olharam para o céu fendido caíram ao chão gritando, cegos não pela luz solar, mas por algo muito mais violento. O que torna estas descrições extraordinárias não é apenas a sua vivacidade, mas a sua especificidade. Os Quiché não tinham palavras para armamento avançado, nem linguagem para aviões ou foguetes. No entanto, o texto refere-se a lanças de fogo celestial, seres envoltos em invólucros zumbintes e um rugido que vinha antes do relâmpago. Estas não são as ferramentas dos deuses. Assemelham-se aos ecos de uma guerra tecnológica. Alguns pesquisadores modernos interpretaram o relato como uma memória distante de um evento de impacto celestial, talvez um cometa ou meteoro que se partiu na atmosfera. O texto, porém, descreve-o claramente como um conflito, não como uma catástrofe natural. Por trás da destruição, há intenção, estratégia e retribuição. O mistério é complementado por uma série de glifos pré-colombianos descobertos na cidade em ruínas de El Mirador, ao norte da região Quiché. Estes entalhes, datados de 300 a.C., mostram figuras no céu encerradas em ovais, emitindo o que parecem ser raios em direção ao solo. Estão rodeados por imagens de pessoas em fuga, árvores retorcidas e nuvens em espiral. As inscrições não oferecem uma explicação clara, apenas mais perguntas. Sacerdotes espanhóis, que traduziram o Popol Vuh,
tiveram supostamente dificuldades com essas passagens. Em algumas versões, seções inteiras descrevendo a guerra celestial foram omitidas ou alteradas. Um monge franciscano descreveu a história como perigosa demais para a mente pública. Sua nota de margem diz simplesmente diabólico ou verdadeiro, vívido demais para ser descartado. Hoje, poucos historiadores convencionais abordam essa seção do Popol Vuh. É tratada como uma alegoria, mas os seus paralelos com outros relatos antigos de uma guerra no céu, desde os textos védicos da Índia até aos mitos nórdicos do Ragnarok, sugerem algo mais universal, talvez uma memória partilhada através de continentes. Se os maias se lembravam de um conflito real, quem eram os combatentes? Por que a Terra foi afetada pelo que acontecia nos céus? E se isto era apenas um mito, por que ainda parece um relato de testemunha ocular? Top 9. O registro chinês do fogo celestial. No século IV a.C., foi descoberta no túmulo de um rei no estado de Wei uma série de antigas crônicas chinesas conhecidas como Jushu Jinian, ou Anais de Bambu. Gravado em tiras estreitas de bambu e preservado por séculos em potes de laca, o texto oferece uma cronologia detalhada das primeiras dinastias. No entanto, entre os registros de coroações e inundações, jaz uma única entrada que intriga historiadores desde então. O registro afirma que durante o reinado do imperador Yao, um governante semi-mitológico tradicionalmente datado de 2356 a.C., um fogo veio do céu que rugia como 1000 dragões e iluminou o dia como se fosse noite. Diz ainda que um objeto prateado rasgou as nuvens, caiu na terra com um grito como trovão e partiu a montanha como se fosse um melão. A terra ao redor escureceu e o próprio ar tornou-se cinzas. Ao contrário dos presságios típicos ou avisos astrológicos comuns em textos chineses antigos, este relato não contém metáforas ou interpretação ritual. É observacional, factual, termina com uma linha inquietante. Uma figura emergiu do fogo, pálida como osso e muda como pedra. O povo não ousou aproximar-se. Durante anos, a passagem foi descartada como alegoria, talvez uma narrativa embelezada de um impacto de meteorito ou erupção vulcânica. No entanto, pesquisas geológicas recentes, no Planalto de Loess, perto da atual província de Shaanxi, revelaram algo mais estranho. Imagens de satélite e amostras de solo identificaram uma cratera elíptica maciça enterrada sob séculos de sedimentos. A composição da zona de impacto mostra quartzo vitrificado e vestígios de descargas de plasma de alta energia, que normalmente não estão associadas a impactos naturais de meteoritos. O arqueólogo chinês Jiang Wangshu descreveu a área num relatório privado de 2007, que vazou posteriormente online, como um local com anomalias eletromagnéticas, ausência de vida orgânica e condições de solo consistentes, com exposição à radiação de alta frequência. Sua equipe encontrou fragmentos de compostos metálicos que não são nativos da região, incluindo uma liga prateada que permaneceu resistente à corrosão, mesmo após exposição prolongada a ácidos. Lendas locais, em torno do local, acrescentam outra camada de mistério. Há mais de 2000 anos, os aldeões alertam sobre o homem branco do céu, um ser que descrevem como mudo, sem olhos e envolto em luz. A área ainda é considerada amaldiçoada. Nenhum animal pasta lá. Bússolas enlouquecem e tentativas de construir estradas na região falharam repetidamente devido a falhas inexplicáveis de maquinário. O enigma é complementado por um antigo disco de bronze encontrado num túmulo próximo. Está gravado com padrões em espiral e mapas estelares que não estão alinhados com o céu atual da Terra, mas sim com uma constelação de estrelas de mais de 10.000 anos atrás. Alguns acreditam que foi deixado para trás para comemorar o evento ou o visitante. Se os anais de bambu descrevem realmente uma visita e não meramente um impacto cósmico, então este pode ser um dos primeiros registros escritos de um encontro com algo que não é deste mundo. E se uma figura realmente saiu daquele céu ardente, como afirma o texto, para quem ela se destinava? Top 10. O Sol Negro Nórdico. Algures entre os séculos Dir e Ons da Amaninto
Um escaldo anônimo nos fiordes fustigados pelo vento da Islândia compôs uma das profecias mais contundentes da literatura nórdica antiga. Recebeu o nome de Völuspá, ou a profecia da vidente, e constitui o poema de abertura da Edda Poética, um texto fundamental da mitologia nórdica. A maioria conhece-o pela sua visão apocalíptica do Ragnarök, o crepúsculo dos deuses. No entanto, nos seus versos esconde-se um relato muito mais críptico: a vinda do Sol Negro. A passagem em questão diz: o sol torna-se negro, a terra afunda no mar, estrelas quentes chovem do céu. O vapor sobe em fogo, chamas altas lambem o próprio céu. Para alguns, esta é a representação poética de uma erupção vulcânica. No entanto, estudiosos especializados em cosmologia nórdica notam que a linguagem difere das metáforas tradicionais. O texto continua: então um salão de ouro será erguido, mais brilhante que o sol, e dele descerão os guardiões do tempo envoltos em gelo e fogo. O mais perturbador, no entanto, é uma estrofe raramente traduzida, omitida em muitas versões modernas, na qual a vidente descreve um momento em que o céu se estilhaçou como pedra quebradiça e uma boca se abriu acima do polo. Ela fala de uma criatura de metal e fome que deslizou pela fenda, os seus olhos como sóis, o seu hálito frio o suficiente para roubar o tempo. Esta imagética não aparece em mais nenhum lugar da mitologia nórdica. Não corresponde a deuses, monstros ou gigantes. Lê-se como uma intrusão, algo estranho ao sistema mitológico. O texto descreve uma sombra que cai sobre os 9 mundos, projetada não por um deus, mas por uma coisa sem nome, mais velha que a primeira geada. Em 1904, durante um trabalho de tradução do linguista norueguês Olav Jørgensen, foi descoberta uma nota de margem numa cópia antiga em pergaminho da Völuspá. Dizia simplesmente: estas linhas não são do poeta, são de antes. A implicação é que certas estrofes são ainda mais antigas que o mito em que foram inseridas, possivelmente fragmentos de uma memória oral preservada de uma era anterior e esquecida. Interpretações astronômicas modernas tentaram ligar o Sol Negro a um eclipse solar, talvez emparelhado com uma chuva de meteoros ou um inverno vulcânico. No entanto, essa explicação não consegue explicar as referências vívidas a distorções temporais, criaturas metálicas e guardiões vindos de um salão dourado. Se fosse apenas simbolismo mítico, por que é tão mecanicamente detalhado? Além disso, foram registradas anomalias magnéticas em torno de Snæfellsjökull, o vulcão coberto por glaciares frequentemente associado ao submundo nórdico. Bússolas desviam-se, pássaros recusam-se a fazer ninhos e pelo menos 2 expedições relataram distorções sensoriais ao acampar na borda da sua cratera. O folclore local chama a área de Boca do Céu Profundo, uma frase que coincide estranhamente com a visão da vidente. Se o Sol Negro foi uma metáfora poética para uma catástrofe natural, por que foram incluídos elementos de estruturas artificiais, máquinas e seres descendo da luz? E se não foi uma metáfora, o que foi? A profecia não termina com redenção, mas com silêncio. A vidente não oferece esperança, apenas o retorno de algo antigo, algo que os próprios deuses temiam. Talvez os deuses não tenham caído no Ragnarök, talvez eles tenham fugido. Através de culturas e eras, estes textos antigos apresentam um enigma recorrente, não por invenção, mas por descrição. Seja entalhado em argila, prensado em bambu ou sussurrado em versos épicos, cada documento captura silenciosamente um evento que, por toda a lógica, não deveria ter ocorrido na sua era. Embarcações no céu, batalhas acima das nuvens, máquinas de som, seres que não são inteiramente humanos. Os relatos são demasiado detalhados, demasiado específicos e demasiado difundidos para serem descartados como coincidência. Em vez de ver estas histórias puramente como mitologia, uma abordagem mais fundamentada considera-as como memória cultural filtrada pela linguagem, crença e tempo. Quando despidas do seu simbolismo,
As narrativas subjacentes apontam para encontros com fenômenos que estavam fora do alcance tecnológico ou científico da sua época. Estas não eram explicações, eram registros. O fato de tantos destes textos terem sido minimizados, alterados ou excluídos do discurso histórico convencional diz talvez menos sobre a sua validade do que sobre o nosso desconforto em reexaminar estruturas aceitas. O passado, na sua totalidade complexa, frequentemente desafia a simplicidade. E estes escritos, qualquer que seja a sua origem, complicam a linha do tempo que aceitamos. Podemos nunca compreender plenamente o que estas civilizações testemunharam, mas descartar os seus relatos logo à partida corre o risco de perder mais do que apenas perspectiva. Corre o risco de apagar as perguntas que eles tentaram preservar. Não para provocar, não para sensacionalizar, mas talvez simplesmente para lembrar. E isso em si pode ser o ato mais humano de todos. Se estes relatos sobre tecnologia antiga e visitantes celestiais mudaram a forma como você olha para a nossa história, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Estamos desenterrando verdades que o tempo tentou enterrar. Ajude-nos a plantar as sementes para uma nova compreensão do futuro. O próximo tesouro escondido da história será revelado em breve.